Minha gente, olha, esse é o último domingo de 2024 e eu queria falar com você sobre memória e futuro. Acho que num momento de transição de ano, a gente sempre tende a colocar na balança o que a gente viveu, de alguma maneira, e tentar criar alguma expectativa do ano que está vindo, né? Então a gente tem esse paradoxo aí de estar no meio de uma transição de anos, 2024, 2025. E falando primeiro sobre memória, a gente é a nossa memória, nós somos a nossa memória, nós somos a nossa história. Memória é vida. Eu, alguns anos atrás, assisti um filme, eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido, se não assistiram, recomendaria muito, chamado A Menina que Roubava Livros. Vocês assistiram? Teve gente que leu o livro e tem gente que assistiu o filme. E o narrador do filme é a morte. E aí, lá pelas tantas, o narrador, ele diz o seguinte, eu dei um spoiler grande, mas o filme é antigo, então posso dar spoiler. Porque descobrir que o narrador é a morte é uma coisa importante no filme, né? Mas lá pelas tantas, o narrador diz assim, citando uma frase de Aristóteles, de que a memória é o escriba da alma. A memória é o escriba da alma. Imagina se alguém pudesse hoje tirar de você todas as suas memórias. Alguém pegasse aí um computador, instalasse assim e tirasse todas as suas memórias. A sua história, onde você nasceu, com quem você viveu, seus amigos, onde você estudou, a sua família, todo mundo desaparecesse da sua memória. A questão é, você continuaria sendo você? Não. E por quê? Porque nós somos a nossa memória. E mais do que a memória, porque alguém poderia dizer assim, Herbert, é fácil, é só alguém pegar um álbum de fotos, pegar um vídeo da nossa vida e mostrar pra gente. Funciona? Não funciona. Porque não basta saber com conhecimento intelectual o que eu vivi. A memória é uma mistura da lembrança com as emoções. Essas duas coisas são fundamentais para que haja um registro forte, marcante e poderoso dentro da gente. Então, ter memória é muito mais do que lembrar. É você lembrar com os afetos, com a raiva, com a tristeza, com todas as coisas a respeito do que você tem na sua memória. O judaísmo, que é uma das grandes tradições religiosas antigas, é uma religião, é um povo de memória, história e tradição. Para quem já foi no museu que tem ali em Botafogo, eu esqueci o nome, que ele é numa parte alta, o Museu Judaico de Botafogo, que foi construído por vários judeus que botaram dinheiro para construir aquela memória do período nazista. É o Museu do Holocausto, isso. Uma parte alta em Botafogo, muito legal. Quem não foi, recomendo que vá. Eu não sei se é de graça ou custa muito pouquinho, muito pouco, mas é muito interessante como é que eles registram as memórias desse povo. Você vê lá fotos, registros, tudo isso numa tentativa de não perder a memória de um povo. Gastam muito dinheiro com isso. Os judeus fazem isso pelo mundo todo. Agora, eu vi que no Egito eles construíram um museu muito magnífico, muito tecnológico, com a memória do Egito antigo, de como que era, as tumbas dos faraós, as pirâmides, tudo assim muito tecnológico, mas ao mesmo tempo muito bonito. Memória é uma coisa importante para um povo. Um povo sem memória é um povo sem história, é um povo sem vida, é um povo sem tradição, é um povo que foi morrendo, é um povo que acabou. Não é à toa que na antropologia, quando o processo que a gente chama de civilização começou a acontecer, e todo processo de civilização é um processo de violência, porque você mata os povos originários que estão naquela terra há muito tempo. E é muito interessante que um antropólogo aqui da PUC do Rio, ele fala que quando os portugueses começaram a matar os indígenas que viviam nas terras aqui do Rio de Janeiro,
e destruindo não os indígenas, mas os memoriais, os templos, os altares, todos os símbolos daquela cultura, o que acontece é que por perder a referência daqueles símbolos, eles começam a se matar. Porque aquilo era tão forte para eles que eles já não se reconhecem mais. É um processo de luto muito pesado em que a pessoa vai perdendo os referenciais do lugar que ela viveu a vida toda. Isso é um processo de luto, de uma violência simbólica muito grande, né? Então, quando a gente fala do povo judeu, para eles a memória ela é um passado que dá sentido ao futuro. Então, o povo hebreu na Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, tem duas palavras para memória. A primeira é zakar. Tem mais a ver com uma lembrança, do tipo assim, lembra de, sei lá, quando chegar em casa, fazer alguma coisa. Uma lembrança rápida do dia a dia. Mas eles têm uma outra palavra que é zeker, que é um pouco diferente. E essa palavra, ela tem um sentido mais teológico. A ideia é de você lembrar continuamente do que Deus fez. E para um povo judeu, você lembrar dos eventos salvíficos da história, a libertação do povo escravizado no Egito em direção à Terra Prometida, tudo que Deus fez com o povo, dar o maná, tudo aquilo é uma memória, não só de uma lembrança rápida, mas é uma memória que dá sentido para o presente, para o futuro. Então, quando eles falam de memória, eles estão falando de alguma coisa que Deus fez no passado, mas que sustenta o meu presente. Não é um mero exercício intelectual. É alguma coisa que sustenta a minha fé. A fé para o povo judeu é uma fé que tem história, é uma fé que tem memória, é uma fé que tem tradição. Não é à toa que até hoje o povo judeu, que são os religiosos, eles mantêm as festas bíblicas. Por quê? Porque festa é um jeito deles rememorarem a história. Então, cada festa simboliza um período do que Deus fez no Antigo Testamento. A gente, infelizmente, está perdendo, eu acho, que as nossas tradições culturais no Brasil. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, período de Copa do Mundo, bom, eu cresci no subúrbio do Rio, então pintava o chão da rua, botava a bandeirinha. Eu não sei se aqui era assim, Felipe. Tinha, né? Eu imagino que era uma coisa muito popular, né? Uma coisa muito de todo mundo. Isso vai se perdendo. E aí é interessante que essas tradições que exigia tempo das pessoas, de parar o tempo do trabalho e pintar a rua, colocar a bandeirinha, a sociedade hoje se tornou uma sociedade que não tem mais marcos, memórias, construções de memórias culturalmente, e a gente virou uma sociedade que só trabalha. Se você parar para pensar, a nossa rotina de vida é trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Então a gente foi perdendo essas memórias que são importantes para a gente criar identidade, para a gente criar senso de pertencimento, senso de comunidade e uma série de coisas, né? Então a fé cristã é uma fé que nos faz olhar para o retrovisor. É uma fé que nos faz olhar para o passado, e a gente pode, nesse passado, que não é necessariamente o nosso, é o passado de homens e mulheres que viveram com Deus, desde o Antigo Testamento, mas especialmente passando por Jesus Cristo. E a gente celebra uma memória importante. A ceia é uma celebração que rememora o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário e ter ressuscitado ao terceiro dia. Então a fé cristã é uma fé de memória também. E isso é muito interessante porque o maior feito de Deus para nós é relembrado nesses símbolos, de que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Morreu para nos perdoar, morreu para nos reconectar com Deus, morreu como também o fato de que nós somos pecadores e nós produzimos morte no mundo. Ele morreu para isso, mas também morreu para nos dar uma esperança viva de ressurreição. A fé cristã é uma fé que acredita na ressurreição, de que um dia todos nós não ficaremos na morte, mas seremos ressuscitados com Cristo. E aí, eu pensando em memória, eu lembrei de algumas coisas que a gente fez na Viva esse ano. Talvez alguns de vocês estavam, outros não, mas eu queria rememorar, porque a nossa cabeça tende a esvaziar muitas coisas. A gente tende a perder, esquecer, deixar para trás.
E eu acho que é importante a gente relembrar, por exemplo, que nesse ano de 2024, a Viva batizou três pessoas. A Monique, a Mel e a Kari. Essas três pessoas foram batizadas aqui na igreja. A gente conseguiu realizar culto todos os domingos, que é uma coisa maravilhosa. Porque para uma igreja que está começando, você conseguir realizar e ter pessoas todos os domingos é uma coisa extraordinária. A Lid fez um piquenique com 13 mulheres Foi onde? No Parque Lage? No Parque Lage. Eu achei super legal, fui revendo as coisas que a Viva já fez, né? Quantas pessoas passaram pela Casa Viva durante esse ano de 2024? Que vieram, que conversaram, que foram abençoadas, umas ficaram, outras não, mas que passaram por aqui. A gente fez um arraiá em 2024. A gente conseguiu comprar o que eu chamei de kit Viva, que era um notebook, para a gente fazer a transmissão dos nossos cultos, que eu espero que em breve a gente faça, o nosso som, algumas iluminações, o púlpito, o tapete, uma série de coisas para a gente conseguir ter uma cara da igreja que a gente está pretendendo e está fazendo. A gente aumentou o número de casa-vivas, então hoje tem a casa-viva aqui, no Play do Felipe Verônica, nesse lugar, e na Gávea, com outras pessoas. A gente teve o nosso primeiro jantar de casais, o primeiro jantar de casais no meio do ano. Também tivemos o nosso primeiro retiro da família, que foi super maneiro, foi super legal, foi um momento muito especial. Tivemos o Ruá, esse ano 2025 ele vai ser reinterpretado, que foi um culto especial, mas a gente vai fazer de uma outra forma. Recebemos novos membros à comunhão da igreja. Muita gente legal chegou na Viva, participa. Aumentamos o número de pessoas servindo como voluntários da Viva. Então, por exemplo, no financeiro tem o Júlio e a Verônica. Na música tem a Dani, Miguel, Mazinho, o Ramon. As crianças têm a Lid. Nas mídias sociais agora a Dani que está cuidando. Então tudo que vocês veem pelo Instagram da igreja é a Dani que está fazendo. As parcerias se mantiveram ao longo de 2024 e puderam se manter, contribuindo para que a Viva pudesse existir. A gente conseguiu, com as nossas contribuições, manter o dia a dia da Viva. Então, por mais que eu queira muito que a gente vá crescendo e avançando, graças a Deus, em 2024, praticamente nenhum mês a gente fechou no vermelho. Nenhum mês. E isso é uma coisa extraordinária, porque nós somos uma igreja muito pequenininha. Muito pequenininha. Isso é uma coisa maravilhosa. E pelo menos 52 pregações feitas nesse ano. Isso é uma memória que eu fui fazendo da Viva, né? Agora, se você tivesse que pensar aí, você conseguiria fazer um memorial da sua história em 2024? Do que você viveu, com quem você viveu, o que você passou, como Deus te abençoou esse ano, as coisas que você pode dizer, caramba, Deus, ele estava presente aqui. Quantos desafios você conseguiu superar, sejam desafios internos, sejam desafios familiares, desafios coletivos. Quanto você cresceu em Deus e como ser humano por conta do evangelho que você tem ouvido e aprendido. Faça um memorial simples na sua cabeça, talvez quando sair daqui, de quanto de coisas maravilhosas você pode ver que Deus fez na sua vida. Não só das boas, maravilhosas, como também das desafiadoras, das tristes. A gente pode juntar tudo isso e falar, essa aqui é a minha história esse ano. Em 2024 eu vivi essa e essa coisa aqui. Agora, o passado, ele é um retrovisor. Importante. Memória é a base da nossa vida. A gente não deve só também ficar no passado. Porque alguém pode dizer, nossa, esse ano foi tão maravilhoso, Herbert, que eu quero ficar nele para sempre. Ou alguém pode dizer, Herbert, esse ano foi tão difícil que eu quero sair dele logo, né? Só que o passado, ele pode nos ajudar e alimentar a fé para o presente. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. O presente. A gente não tem futuro. A ideia de futuro, ela não é real. O Santo Agostinho, que vocês já ouviram falar disso, provavelmente um dos meus teólogos, ou o teólogo favorito, apesar de eu ter muita discordância dele, o Santo Agostinho tem um texto sobre o tempo muito maravilhoso.
Lá nas Confissões, na parte final, ele fala do tempo. E Santo Agostinho diz que nós só temos o presente. E ele diz que nós temos do passado, o passado que ficou no presente, e o presente do futuro. O futuro a gente não tem, o passado a gente não tem mais. A gente só tem, ele diz, o eterno agora. Então ele diz que nós só vivemos no agora, no presente momento. E tudo que a gente vai vivendo é agora, 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 agora. Mas Herbert, eu tenho um passado. Pois é, mas é o passado que você trouxe para o presente. É engraçado como que às vezes na psicanálise as pessoas pensam assim, mas vocês tratam a infância da pessoa? Não, a gente trata o que da infância está no presente. Porque tudo o que importa pra gente é o presente, é o agora. A gente só sabe que no agora tem muito do passado, tem muito da infância, tem muito da adolescência, tem muito de um monte de coisa. Porque nós não somos uma pessoa que a cada etapa que passa a gente deixa uma parte para trás e vive uma coisa nova. A nossa história é um todo. A nossa história é um emaranhado de um monte de coisa que a gente viveu e vai continuar vivendo. E tudo isso está dentro de nós. Nada do que a gente vive se perde ou fica esquecido no sentido emocional, né? Então, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, no capítulo 12, ele diz assim: não estou dizendo que eu já obtive tudo, que eu já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. O que alimenta a fé é a memória, mas eu não posso ficar preso no passado. E por isso eu preciso abrir dentro de mim a possibilidade de construir novos presentes. Construir um presente diferente. Em Hebreus 11:40, o autor diz assim: Deus tem um plano melhor para nós. Que nossa fé se junte a deles. Ele está falando do povo do passado que viveu com Deus, mas ele está dizendo que Deus tem um plano que a fé deles não morra, mas se junte à minha aqui, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tivessem não fosse completa sem a nossa. Então, eu estou dentro dessa história de homens e mulheres que caminharam com Deus por meio da fé. E aí eu queria que você pensasse numa pergunta importante. Você já viu Deus agindo, atuando e te convidando, te interpelando internamente para novos lugares? Deus mexendo alguma coisa no seu coração, mas você pode dizer, mas Herbert, como é que eu ouço Deus? Eu diria o seguinte, olha, Deus geralmente tem uma voz interna muito parecida com a nossa. A gente pensa que a voz de Deus ela vai aparecer de um jeito assim, mágico, o céu vai se abrir, 3 anjos vão aparecer na nossa frente. Eu diria que, olha, é uma intuição interna muito forte. É isso que eu chamaria de a voz de Deus. É um jeito de Deus nos interpelar. Mas não um jeito que Deus nos interpela nos obrigando. É uma insistência de Deus que nos convida internamente a uma coisa nova. E isso, e eu quero que você... Eu tenho uma frase assim na minha cabeça que é o seguinte: Deus nunca fará uma coisa nova sem te implicar nessa coisa nova. Isso é, sem te colocar na cena, te convidar a trabalhar, te convocar para viver essa coisa nova. A gente pensa que os milagres da Bíblia, eles são uma coisa mais ou menos assim. Felipe, do que você está precisando? O Felipe fala, um carro zero. Aí Deus vai lá e dá um carro zero. Um carro zero. Aí o Felipe fala assim, amém, é um carro zero que eu vou ter. Só que, para a Bíblia, quando Deus interpela uma pessoa, Ele faz com que essa pessoa se implique para que aquilo que nós chamamos de milagre seja um milagre em cooperação com Deus. Todo milagre faz com que o ser humano participe do seu próprio milagre, participe do seu próprio resgate. Não há milagre na Bíblia sem implicação.
sem participação. Vou dar alguns exemplos. Deus quer libertar o povo da escravidão no Egito em direção a uma terra prometida. Deus simplesmente faz o seguinte, ó, Faraó acabou, Deus aparece pro Faraó, ó, acabou essa palhaçada de ter escravo no Egito, eu vou tirar o povo? Não, Deus convoca Moisés, de Moisés Arão, Miriam, um povo, aí vai fazendo milagres, algumas coisas. Na hora de atravessar o Mar Vermelho, quem é que tem que botar o cajado na água? Moisés. O que Deus está fazendo? Ele está implicando Moisés nessa história de milagre. Não existe milagre sem implicação. Não existe essa coisa extraordinária de Deus sem que antes ele nos implique na nossa própria história. Tem um profeta na Bíblia chamado Isaías, que lá no capítulo 6, ele tem uma visão de Deus. Agora tá essa coisa de OVNI aí, né? Ele tem uma visão de Deus. E aí a Bíblia diz que quando ele vê Deus assentado no alto sublime trono, chega um momento dessa visão que Deus pergunta o seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba que a experiência não é um fim em si mesmo. É uma experiência que implica Isaías para uma missão. Tudo o que Deus faz nos implica. O cego está à beira do caminho, Jesus pergunta para o cego, era a coisa mais nítida, mais clara do mundo: o que queres que eu te faça? Não existe milagre sem implicação. É por isso que a Bíblia diz que fé sem trabalho, sem obras, é morta. Não serve para nada. A fé nos convoca a trabalhar, a construir, a se lançar. Existe até uma fé mágica, que as pessoas acreditam que de maneira mágica tudo vai acontecer na vida delas. Não é à toa que a pessoa sem top de açúcar come tudo que é de tralha, bota para dentro dela e depois vai no culto pedir milagre a Deus para que trate a saúde dela. É uma fé sem implicação. Não tem como. Porque se Deus curar essa pessoa sem implicar ela, ela vai se matar de novo. Então a fé, ela nos implica e nos coloca diante da nossa própria história. Por isso que eu tenho a certeza de que Deus, ele sempre nos convoca. Se você deixar, Deus vai te interpelando para algumas coisas. Mas Deus, ele nunca te deixa parado. Ele sempre te convoca para trabalhar. Tem um ditado que diz que água parada não produz vida, né? Um rio, uma corrente de água muito forte, tem muita vida. Mas se você pega parte daquela água e deixa parada, a tendência é aquilo se deteriorando, é aquilo perdendo. Há muitos anos atrás eu estava num curso de liderança, e aí um cara usou uma teoria muito interessante chamada lei da entropia. Alguém já ouviu falar sobre isso? Talvez na física, né? Na física tem a lei da entropia. Mas ele aplicou isso para o mundo da liderança, o mundo corporativo, o mundo empresarial, que diz basicamente o seguinte, que tudo o que tende a ficar na inércia, tudo o que tende a ficar parado, não tende a melhora, tende a piora. E ele diz o seguinte, que tudo o que na nossa vida a gente acha que deixando parado aquilo vai melhorar, na verdade aquilo tende a retroceder. Aí eu faço uma piada que é o seguinte: deixa a sua pia de louça parada uma semana e você tranca a casa e sai de férias. Quando você voltar uma semana depois, o que vai ter acontecido ali? Provavelmente você realmente vai ver um ET dentro da tua casa. Um OVNI, alguma coisa assim bem dramática ali dentro. Porque as coisas tendem a piorar. Com o tempo, nada tende a melhora. Então, se a gente não colocar muita energia, muito trabalho para reverter esse estágio regressivo dentro de nós, o que acontece é que a gente vai piorando com o tempo e não melhorando. Para a gente conseguir melhorar com o tempo, nós precisamos trabalhar muito na gente e naquilo que a gente faz. A gente vê muito claramente, por exemplo, na clínica, o quanto que esse estado regressivo dentro do ser humano é poderoso. O que nós chamamos de uma pulsão de morte. É um estágio regressivo que tende a não vida. Então, se você deixar, se você parar para pensar, bom, eu vou dar vazão todos os dias à minha preguiça. Não vou sair da cama, não vou mais trabalhar, vou ficar nesse estágio de preguiça todos os dias, 24 horas por dia, vou ligar meu ar-condicionado e botar na Netflix e assistir tudo que tem lá. O que você acha que vai acontecer com você? Dor no corpo, dor na coluna.
você vai começar a se alimentar mal, teu sono vai ficar todo desregulado. O que organiza a vida de uma pessoa? Trabalho, rotina, organizar a vida. Então eu diria que se a gente quer construir um presente abençoador, um presente que nos lança para o próximo dia cada vez melhores, a gente tem que considerar três bases, assim, três coisinhas que eu acho que são fundamentais. A primeira coisa é o tempo. O tempo é o nosso maior ativo. A gente não tem outro maior ativo do que o tempo. O tempo é a moeda da vida. E a gente é um pouco alienado dessa realidade. A gente acha que a gente tem tempo para tudo. A gente acha que a gente tem tempo para qualquer coisa. Eu lembro uma vez que eu estava na minha análise, e a minha analista é uma senhora, né? A primeira analista era uma senhora de mais de 70 anos. E aí eu falando assim algumas coisas para ela, aí ela falou assim, porque você acha que tem todo o tempo do mundo, né? E eu falei, eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo. Ela falou, porque você é jovem. Quando alguém chega na minha idade assim, a gente já descobre que não tem todo o tempo do mundo. E a gente tem que escolher muito bem o tempo, como a gente vai usar. Eu fiquei pensando naquilo porque a gente tem que realmente aprender a usar o nosso tempo. A pensar de maneira intencional para onde eu vou destinar o meu tempo. Porque eu não tenho todo o tempo do mundo. Então a gente tem que organizar essa coisa chamada tempo. A minha rotina, a minha agenda, com quem que eu vou estar, com quem que eu vou deixar de estar, aonde eu vou deixar de ir. Já teve um tempo que eu achava assim, eu posso ir para todos os lugares, encontrar todo mundo. Eu falo, bom, passou esse tempo, é impossível para mim hoje. Então a gente tem que ordenar o nosso tempo. Se a gente quer construir um presente verdadeiramente em que a gente se sinta integrado nele, o tempo é uma coisa que a gente tem que cuidar. E cuidar muito bem. A segunda é o trabalho. Se de um lado eu tenho que gerir o meu tempo, por outro lado, o trabalho é a minha responsabilidade ética com o mundo. Deus não criou o ser humano no paraíso para ele não fazer nada. No relato bíblico, quando Deus cria o casal, Deus fala, dê nome aos animais, cuide do jardim, cultive o jardim. Trabalho. É você cooperar com Deus na produção desse mundo. Todos os nossos trabalhos são uma vocação, seja ele qual for. Pode ser... Qualquer trabalho é uma vocação. É você estar servindo alguém. Então, o seu trabalho é a maneira como você coopera com Deus na história. O que você faz, a sua profissão, é a maneira como você coopera com Deus na história. Então, organize, pense no seu trabalho como uma maneira de construir um presente abençoador. E a terceira coisa é generosidade. Eu cada vez, assim, por ler mais sobre isso, estudar mais sobre isso, eu tenho pensado que a generosidade é uma das maiores virtudes que uma pessoa pode ter. Uma das maiores virtudes. Porque a gente fala assim, o amor é uma virtude. Mas como assim o amor? Em que sentido? Como é que se ama? O que é amar de verdade, né? O amor. Mas eu acho que talvez uma das expressões mais fidedignas de amor é a generosidade. E quando eu falo de generosidade, eu percebo que tem marido que não é generoso com a esposa. E tem esposa que não é generosa com o marido. Falta generosidade. Apesar de talvez ter outros aspectos do amor. Mas a generosidade é uma marca importante. Tem funcionário, tem líder que não é generoso com a empresa. Tem amigo que não é generoso com outro amigo. Isso é muito ruim. Porque um mundo sem generosidade é um mundo que não produz um fluxo abençoador. É um fluxo que sempre morre, sempre interrompe. Eu já falei isso, acho que domingo passado, que eu tinha alguns amigos que me procuravam quando eles estavam vivendo um momento difícil, mas depois que acabava o momento difícil, acabava também a amizade. Eles sumiam, literalmente. E eu falo assim, nossa, que coisa esquisita, né? E eu fui percebendo que aquilo é talvez uma dificuldade da generosidade dele se estabelecer para além dos momentos difíceis que ele tinha, né? Então, eu acho que tem que ser generoso entre os amigos, os membros serem generosos com as suas comunidades de fé. Não seja uma pessoa não generosa. Seja uma pessoa generosa. Ontem eu e a Lidy recebemos um presente de uma pessoa que a gente nem imaginava. Eu fiquei assim, caramba, como que essas coisas acontecem, né?
de alguém ser generoso com a gente porque ela considera que a gente abençoou a vida dela de alguma forma. Generosidade, eu falei, caramba, é uma coisa muito interessante, assim, porque é uma coisa que faz bem para nossa alma. Por exemplo, a gente chegar aqui, Felipe e Verônica toparem de abrir esse espaço aqui pra gente. É generosidade. Se a gente parar para pensar, onde que a gente faria o nosso culto, por exemplo? Onde teria uma pracinha dessa, entendeu? A gente não tem que tratar o outro como nosso devedor em nada. Se alguém faz alguma coisa por nós, trate isso como um ato de generosidade. Ninguém é obrigado a nada em relação a nós. Qualquer coisa que o outro faça em relação a mim, eu tenho que dizer pelo menos obrigado. Pelo menos. Porque a generosidade, ela não é natural, não é comum. Pelo contrário, as crianças tendem a ser mais egoístas. No geral, tendem a ter tudo para ela. O pai e a mãe dela são delas, não pode dividir para ninguém. Quem tem que ensinar a abrir mão, talvez repartir, talvez dizer, não, isso aqui também é meu, são os pais, né? Então, eu gostaria que você pensasse que essas coisas são importantes, o seu tempo, o seu trabalho, a sua generosidade. O que falta para Deus não é nem poder, nem força e nem graça. O que falta para Deus é gente. O que falta para Deus é você. Porque Jesus falou, a seara é grande, o que está faltando é trabalhador. O problema de Deus nunca foi usar pessoas para fazer coisas. O problema de Deus, cadê essas pessoas? Quem são? Qual é a mão que vai dizer assim, Senhor, usa minhas mãos, usa minha cabeça, usa meus pés? Somos nós. Então eu gostaria que você refletisse hoje sobre 5 perguntas que eu tenho que fazer para você pensar no seu próximo ano. Primeiro, qual é o próximo passo de fé que você precisa dar? Pensa aí, o que está exigindo de mim fé? Qual é o próximo passo de fé que eu preciso dar? Para pensar nessa pergunta, ontem um amigo meu, que a gente meio, apesar de eu morar em Realengo e ele em Cabo Frio, a gente cresceu meio que junto, assim, de se encontrar. A gente se encontra até hoje. Ele ficou muito rico. E aí, às vezes eu encontro ele, eu vejo as coisas que ele foi fazendo, eu falei, caramba, esse é um cara corajoso. Aí perguntaram pra ele assim, quase que eu falo o nome dele, não vou falar. Perguntaram pra ele assim, do que você se arrepende? E ele diz assim, apesar de eu achar ele uma pessoa muito corajosa pelas coisas que ele foi fazendo, ele falou assim, foi demorar para tomar algumas decisões por medo. Eu falei assim, caramba, demorar para tomar as decisões por medo? Ele falou, porque isso sempre me impediu de crescer mais ainda, de avançar mais ainda. E eu acho que quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, e a gente sabe que precisa dar alguns passos de fé, e a gente retém aquilo na gente, não tenha dúvidas de que as coisas não vão acontecer. Porque no geral a gente fica assim, Deus faz um milagre, só um milagrezinho, só para eu ter um pouquinho mais de coragem. Cara, você nunca vai ter a coragem suficiente para fazer as coisas. Por isso que a expressão bíblica não temas aparece para todo mundo que Deus chamou para fazer alguma coisa. Moisés, Josué, Gideão, Davi. Aí você pode escolher quem for. Não temas, não temas, não temas. Porque o nosso grande inimigo para nossa fé é o medo. Então qual é o próximo passo de fé que você precisa dar? Diante dessa pergunta, você tem que responder uma outra. Que é quanto tempo de vida te resta? Porque a gente acha assim, poxa, mas eu tenho muito... Cara, você não tem. Eu tenho uma pessoa que eu conheci, o Ariovaldo Ramos, que ele dizia o seguinte, para quem não sabe quanto tempo tem, você só tem o agora. Você não sabe quanto tempo tem, então você só tem o que você tem agora. Essa ideia de que eu tenho... Não, você só tem agora. Então eu estou perguntando quanto tempo de vida te resta, porque a pergunta seguinte é onde você vai usar a sua vida? Aonde? Onde você vai colocar a sua energia, o seu trabalho, a sua criatividade? Essas são perguntas importantes para a nossa vida. Porque senão a nossa tendência é nos alienarmos do fato de que nós não podemos tudo. A gente tem que escolher fazer coisas. Terceira pergunta
além de qual o próximo passo de fé e quanto tempo de vida te resta, é onde estará Deus? Terceira. Não, terceira onde pousar a minha mentira. Essa então tá, a quarta. Para complementar. Onde estará Deus ao final dos seus dias? Se você pudesse pensar no fim dos seus dias, eu ia fazer uma brincadeira mórbida. Eu tenho umas piadas dentro da minha cabeça terríveis. Mas pensa você terminando os seus dias. O que você imagina apresentar para Deus assim? Deus, foi isso aqui que eu construí. Onde vai estar a sua vida? O que você vai estar construindo ao longo desse tempo? Ao ponto de no final dos seus dias você ter alguma coisa nas mãos para apresentar. A sexta pergunta é isso? Quinta. É quem estará com você nesse processo. Porque hoje tem uma ideia, por exemplo, da jornada do herói, né? Que é a pessoa que sozinha faz tudo. Eu penso que toda jornada heróica, de verdade, ela é comunitária. A Bíblia nos ensina isso. Jesus foi e viveu em comunidade o tempo todo. A igreja, o Antigo Testamento, tudo é muito comunitário. Até porque a nossa vitória, Paulo diz assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é comunidade. Isso é partilhar e viver comunitariamente. Quem estará com você ao final dos seus dias? E a última pergunta é, o que você está construindo? Ou como pensavam os antigos, qual é a sua obra? Qual é o seu trabalho? Todas essas coisas nos ajudam a pensar da frente para hoje. O que eu quero construir? Eu sei de algumas coisas muito claras que eu estou construindo. Inclusive, essas últimas 2 semanas, quando eu parei para sentar e planejar o meu ano de 2025, da Viva, do Ânima, que é uma outra parte do que eu faço, da psicanálise, eu fui escrevendo tudo e pensando, o ano de 2025 coopera com aquilo que eu estou construindo, com o meu propósito de vida todo. Eu nunca sei qual é o todo, até porque eu mudei muito ao longo da minha vida. Mas tem algumas coisas que eu tenho, digamos assim, estou por ali, meio que sempre. Eu estou caminhando por esse caminho há muito tempo já. Então tem algumas coisas que eu sei que são o meu caminho, mais ou menos assim, sabe? Então isso coopera com esse Herbert mais parecido com Jesus, esse Herbert que está colocando o seu trabalho, a sua criatividade no mundo. Sim. Então, o ano de 2025 vai ser mais ou menos com essa cara aqui. Tem coisas que eu quero muito, mas eu sei que 2025 não dá ainda. Talvez tenha que esperar mais alguns anos. Então, você refletir sobre essas coisas para ajudar você a construir o próximo ano. Eu termino dizendo o seguinte, construa memórias de fé hoje. Memórias de fé hoje. Porque ela vai te dar base lá na frente. Agora, construa um novo hoje também para o seu futuro. Comece hoje aquilo que Deus tem para você. Aceite o convite de Deus para crescer, se expandir, avançar. Essas coisas nos ajudam a continuar caminhando. E não tenham dúvidas de que nesse caminho Deus está com a gente. A gente está com a gente. E eu não tenho dúvidas de que você vai poder olhar para 2024 e pensar, cara, eu posso construir coisas novas em 2025. Eu posso abençoar ainda mais pessoas, eu posso servir mais, eu posso trabalhar mais, eu posso me dedicar mais, eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso um monte de coisas. Use a sua vida para a glória de Deus, para o seu bem e para o bem das pessoas que estão ao seu redor. Isso organiza muita coisa. Que Deus nos abençoe e que a boa mão dele nos acompanhe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje para sempre. Amém. Amém.